Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo dando continuidade ao nosso trabalho aqui na internet. E hoje nós vamos abordar um tema, já que eu gosto muito de falar sobre cultura e eu confabulando, né, comigo mesmo, eu gosto muito de não só me questionar, mas procurar saber o porquê do porquê. E eu fiquei assim pensando, eu já fiz vídeos falando sobre cinema, sobre rádio, sobre jornal, sobre tantas coisas, e eu não pensei em falar sobre algo que eu também gosto muito, embora que já faz muitos anos que eu não frequento, mas sou um admirador, que é a atividade teatral, ou seja, o teatro. Então, dias atrás eu estava pensando como surgiu o teatro. Qual a origem do teatro? Como o teatro se trabalhou para se tornar o que é hoje. Então, nós fomos fazer essa pesquisa, elaboramos essa pauta e fomos produzir esse pequeno conteúdo aqui para vocês no nosso canal. E é exatamente sobre ele que nós vamos conversar agora. Nós vamos falar sobre o teatro. E vocês vão ver que o teatro, a história do teatro é muito interessante e é muito curiosa. O teatro, ele surgiu no Ocidente no século V a.C. Porém, há vestígios históricos, vestígios feitos, obviamente, por historiadores, por estudiosos dessa questão, que o teatro, na verdade, ele remonta da época pré-histórica, ou seja, é o período que antecede a chamada Antiguidade, e a Antiguidade clássica formada por Roma e por Grécia. E como foi que o teatro se manifestou na época do homem primitivo, do homem das cavernas? Alguns historiadores relatam que aqueles homens que na verdade eram homens e mulheres pré-históricos, eles faziam algum tipo de ritual, algumas atividades que eram como se fosse um prenúncio da atividade de dramatização do teatro. Por exemplo, algumas vezes eles disputavam, né, um povo contra outro povo, e quando ganhava, digamos assim, a maneira de tripudiar dentro do outro era eles faziam tipo encenações, danças. Quando eles iam à caça, conseguir alimentação, que eles tinham uma vitória, eles, segundo esses historiadores, eles tinham, era um jeito que eles tinham de dançar, cada um dançava de um jeito como se eles estivessem interpretando algo ou alguma pessoa. Então, para os historiadores, um dos primeiros marcos da história do teatro surgiu exatamente no período da pré-história. E eu achei deveras curioso demais, interessante demais isso ter acontecido. Aí vai embora a pré-história, surge a antiguidade clássica, ou seja, Grécia e Roma. E no século V, como eu falei, antes de Cristo, surge o teatro. Sendo que o teatro ele se originou, propriamente dito, no mundo ocidental, através da figura de Dionísio, né? Que era o deus da mitologia grega voltado para a fertilidade. Então ele usava muito vinho, o adorador do vinho, da diversão. Então o teatro ele teve essa base fora a história da pré-história, ele teve essa base na Grécia, a Grécia Antiga, que é o maior berço cultural, né, do Ocidente, é o berço de tudo que nos aconteceu. E essas manifestações teatrais em épocas remotas, ao lado das manifestações na Grécia Antiga, firmaram ali, colocaram ali o pedestal, né, a pedra fundamental da atividade teatral no Ocidente. E houve uma figura muito importante chamada Tespes, que ele teve um papel primordial no
teatro ocidental, porque certa vez ele foi participar dos rituais dionísicos e teve um momento em que ele disse que ele era o próprio Dionísio, como se fosse uma interpretação, como se fosse uma atitude teatral. Então, ali se tornou a pedra fundamental da atividade artística ou da atividade teatral no Ocidente. O teatro, o teatro grego, vocês podem até ver que tem a máscara, né? A máscara da comédia e a máscara da tragédia. Então a Grécia, até por fazer parte da antiguidade clássica, ela tinha muita ligação com a Roma, né? A Roma antiga. Então o teatro romano antigo, ele pegou muitos instrumentos e recursos do teatro grego, porém a base filosófica, a base de conhecimento ficou para os gregos. Agora, a Roma antiga, o que foi que ela fez? Ela se preocupou mais com a questão forma do teatro, a questão locais onde as peças teatrais eram apresentadas. Então, eles se preocuparam muito com a questão da arquitetura, com a questão da engenharia, né? Porque tinha aquele palco, né? E ao redor ficavam as arquibancadas. Então, eles fizeram essa divisão. A arquibancada era para o público, a parte da orquestra, para os instrumentos musicais que existiam naquela época, e o palco exatamente para ficarem os atores, as pessoas que estavam ali interpretando. Então, como nós já falamos, o teatro grego ele foi tomando corpo, né, na região ali da Europa, tomou corpo primeiramente com os gregos, né? Os gregos não, os romanos, porque foi da Grécia para os romanos. E algo curioso é que o teatro romano, ele se preocupou mais com entretenimento. Então ele apresentava aqueles espetáculos horrorosos daquelas guerras, aquelas lutas entre os gladiadores e aqueles animais ferozes. Então ele se preocupava mais com isso, com o entretenimento, ou seja, a política chamada política do pão e circo. Vale ressaltar aqui que com a queda do Império Romano surge a Idade Média, que vai do século V ao século XV. E foi nesse período que o teatro teve uma queda. Ele teve uma queda por quê? Porque nós sabemos que a Idade Média ela foi muito influenciada pelo clero, pela igreja. E a igreja não via com bons olhos a atividade artística teatral. Então eles fizeram uma espécie de censura. Eles foram censores da atividade teatral. Apenas no século XII, né, do período da Idade Média, como eu já falei, que foi do século V ao século XV, no século XII foi que houve uma pequena abertura para as atividades teatrais, porém o clero abocanhou essas atividades, fazendo com que as peças que fossem encenadas fossem peças que versassem sobre passagens da Bíblia ou passagens ditadas pelas leis do clero ou as leis clericais. Só para vocês terem uma ideia de como a influência, né, do clero ao lado da nobreza para impor à sociedade o lazer, os costumes tinham que ser todos versados, todos de acordo com os interesses do clero e, obviamente, consequentemente, da nobreza. Então, a partir disso, que ficou o teatro, né, escravo dessa ditadura, dessa visão da atividade teatral como meio de divulgar os ensinamentos, porém não tão ortodoxos do chamado clero, da chamada igreja daquela época. Depois, chega a Idade Moderna, né, a Idade das Grandes Navegações, e se dá o primeiro pontapé, o pontapé inicial do teatro no Brasil. E o pontapé inicial aqui dado foi através dos jesuítas, que foram os primeiros, digamos assim, os primeiros divulgadores da atividade teatral, através das peças que eles ensinavam com o intuito de catequizar os índios. Então, os jesuítas, por volta do século XVI, eles foram os iniciadores da atividade teatral no Brasil, utilizando também a igreja, no caso a Igreja Católica, para a catequização dos índios.
Bem, pessoal, essa aqui é a primeira etapa do tema teatro. O tema é muito vasto. Nós vamos falar sobre as manifestações teatrais no Brasil. Nós vamos falar também sobre a Broadway nos Estados Unidos. Nós vamos falar sobre o teatro hoje, como está o teatro, não só no Brasil, mas no mundo. E vamos para o segundo vídeo. Esse foi o primeiro para situar vocês sobre a questão da história do teatro. E algo muito interessante, né, pelo menos para mim foi essa questão relacionada ao primórdio teatral, exatamente dentro das cavernas da pré-história. Está contado, pessoal, mais uma vez eu agradeço aos que derem uma olhada nos nossos vídeos. Continuem dando like, quem quiser dar o like, compartilhe com quem você quiser compartilhar. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo, que será o vídeo 2, falando sobre o teatro. Está contado e até o próximo vídeo.